Compartilhar aqui os links. Compartilhar os links. Compartilhando. Começar a compartilhar aqui esses links agora. Aqui nós não temos assessoria de imprensa, então vou compartilhando aqui devagarinho. Vamos chegando devagarinho aí, já tem as pessoas aí entrando devagarinho. Não vamos demorar muito, uma live apenas de 1 hora de live. Fazemos uma série de observações aí com o nosso tema de hoje, né, que perdemos quando a Umbanda se tornou macumba. As pessoas estão entrando devagarinho. Eu vou começar a tentar compartilhar aqui também pelo Instagram, né? Tentar também aqui compartilhando também pelo Instagram também agora. Boa noite aí, boa noite Tatiana, boa noite Tati. Vamos ver direitinho aí, vamos chegando devagarinho. Está sendo transmitido aí. Boa noite também, pessoal aí do Instagram também. Tentando transmitir aqui pelo Instagram e pelo Facebook ao mesmo tempo, né? E vamos ver devagarinho, algumas pessoas estão conseguindo entrar aqui. As pessoas estão entrando devagarinho aí. Vamos começar daqui a pouquinho mesmo. A gente vai fazendo devagarinho aí para a gente poder começar essa transmissão para a gente aí. Nada de... Não vamos demorar muito. São 9 da noite. Transmitir aqui. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite também, pessoal que está aqui no Facebook, aqui, tá? A gente fazer devagarinho. Tá na minha página, né? Tá na minha página pessoal do Facebook, tá? Então, tá na minha página pessoal aí do Face. E aí, o que eles quiserem aí acompanhar direitinho. Então, nós estamos aqui, só acabar de compartilhar.
que a gente começa o nosso tema. E aí a gente começa o nosso tema sem muito alarde, sem muito disse-me-disse, né? Porque a gente... Enquanto isso, eu vou dando alguns avisos. Esse tema, né? Ele faz parte aí do nosso programa de mentoria, o programa de mentoria que eu coordeno. Então, nesse programa de mentoria, eu tenho aí uma série de temas. Um dos temas é justamente esse, tá? É justamente a gente está discutindo essa questão sobre a Umbanda, né? Sobre como é que a gente perdeu aí quando a Umbanda, né? Quando a Macumba se tornou Umbanda, então a gente perdeu algumas questões. Então são importantes agora a gente começar a desvendar essas questões que são importantes aí, tá? Então vamos aí, temos aqui algumas pessoas é como se fosse uma aula aberta para a gente. Então, boa noite, eu me chamo Cláudio Zeferino, né? Então, primeiro eu já vou começar quebrando uma regra aqui. Eu, geralmente, quando eu não deixo nada gravado, tá? Então, eu já vou deixar gravado, porque... Vou botar um pouco mais de luz aqui. Aí me pediram para... Alguns alunos me solicitaram que ficasse gravado, né? Então, vou deixar gravado até amanhã de manhã. Essa questão aqui, vou deixar isso gravado aí até amanhã de manhã, tá? Para que a gente possa compartilhar um pouco mais isso, tá? Mas o objetivo é esse. Por que é a força da oralidade? Eu costumo muito dizer o seguinte, que se você estiver presente no momento que o ensinamento é passado, tá? Você vai aprender, vai ter aquele ensinamento naquele momento ali, tá? E então, por isso que eu não concordo muito com deixar gravado, né? Eu acho que é aquele momento. A tua cabeça se sintonizou com aquele ensinamento que ia ser passado. Se a sua cabeça se sintonizou, então você tem que estar ali, né? Então, boa noite aí, Fernanda, Tatiana, Tati, boa noite, Flávio, Luiz Daniel, boa noite aí, o Felipe, o pessoal de Saquarema, tá aí a Dani também, Jussara lá de São Paulo, Daniel de São Paulo também, a Denise, boa noite aí, Karina, boa noite, Jonas aí, lá de Fortaleza, Veridiana, boa noite, Ingrid, tá? Pessoal aí que tá aqui pelo Facebook aqui. Tem uma outra galera também que tá aqui pelo Instagram. Eu sei que o Instagram tem uma questão aí também de somente 1 hora também, então vou tentar deixar isso gravado aí. Então curtam, compartilhem, tá? Para que a gente possa ver direitinho. Então aqui nós temos aqui, tá a Melinha aqui no Instagram, tá? Tem uma série de pessoas que estão aqui conosco aqui no Instagram, tem aí o Marcos também está por aqui também, então a gente vai fazer uma série de considerações aqui para esse tema, tá? Então vamos lá, eu não vou procurar fazer algo muito estruturado, né? Não vou ser tão acadêmico, porque eu quero que vocês... Baixar um pouco mais essa câmera aqui, eu quero que vocês estejam aí mais à vontade nessas questões. Então, quando a gente bota aí o tema, né? O que perdemos quando a Macumba se tornou Umbanda, né? Estão me pedindo aqui para eu me apresentar, né? Tá bom, vou me apresentar aqui. Cláudio Zeferino é meu nome, sou professor universitário, tenho um programa de mentoria, né? O programa... Vou esse nome agora para vocês aqui. Programa de mentoria aqui ao longo das almas, tá? Quem teve o prazer de estar presente diante de Pai Benedito Cruzeiro das Almas, né? Então, esse nome foi trazido por ele aí. Então, é um programa de mentoria Quilombo das Almas. O meu sacerdócio, muita gente me pergunta se eu tenho terreiro, o meu sacerdócio é feito disseminando conhecimento, construindo folhas. As armas hoje são outras, né? As armas dos quilombos outros são outras. Né? É o conhecimento que vai fazer com que a gente possa combater o preconceito. Tá? E aí, dentro do programa de mentoria, né, que eu venho desenvolvendo já durante aí 1 ano, nós temos várias pessoas aí que fazem parte do programa de mentoria em grupo e mentoria individual. Nesse programa de mentoria, nós desenvolvemos uma série de temas ao longo desses dias, né? Hoje, nós veremos aí ao longo desses dias
nós veremos os temas que serão desenvolvidos aí, tá? Ao longo dessa semana. Então, hoje, o tema, o que perdemos quando a macumba virou umbanda, se tornou umbanda. Amanhã, vou falar sobre as divindades bantos. Nós falamos muito sobre orixá, não falamos nada sobre divindades bantos. E aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí você perde também. Uma das primeiras coisas que nós perdemos quando a macumba se tornou umbanda, nós perdemos a ligação com as divindades bantos. E essas manifestações na Umbanda são muito mais ligadas a divindades bantos do que ligadas a orixás. Aí as pessoas ficam naquela loucura, né, de querer saber qual é o teu orixá, por que ele se manifesta daquela maneira. E nós temos visto, durante os programas de mentoria, durante os cursos presencial que eu consegui dar aí durante esse período, toda essa questão aí que foi importante para que você pudesse aí entender a questão da Umbanda, né? Então, amanhã divindades bantos, na sexta-feira de Kenga e sua interpretação na Umbanda, pelo amor de Deus, pare de achar que a de Kenga só serve para que você interprete ponto riscado, né? A de Kenga, ela faz parte da ligação até mesmo para a vida do médium, para a vida daquela entidade. Se você não entende os 4 momentos do sol, você realmente não vai entender muita coisa dentro da Umbanda e você vai ficar perdido ali, não entendendo as manifestações, vai ficar com aquele pensamento kardecista, né? Ali dentro. Então, a primeira coisa é tirar o pensamento kardecista, tirar o pensamento católico de dentro do pensamento da Umbanda, senão você não vai conseguir entender esse tema, que é justamente a de Kenga e sua interpretação. Aí nós voltamos no dia 31, né? Dia 31 é quarta-feira da semana que vem, segunda e terça não tem live, com um tema aí que tem procurado, muitas pessoas têm procurado por isso nas mentorias, né? Com problemas de liderança e relações humanas do terreiro. Então, essa liderança do terreiro não precisa somente ser seu pai ou sua mãe de santo, mas a liderança do terreiro é também aquele seu irmão mais velho no terreiro, aquela pessoa que chegou antes de você, que ela precisa ser um líder, ela precisa ser alguém também que pode te orientar também. E as relações humanas no terreiro, né? As pessoas às vezes passam 10 anos no terreiro e aí tem algumas rugas e as pessoas já acabam saindo por questões aí que não conseguem se relacionar, né? No dia 1º de abril, vamos unir a espiritualidade e a ancestralidade. A gente fala muito essa questão da espiritualidade nos nutrir, a ancestralidade nos sustentar. Na Umbanda, se você prestar atenção nas aulas que eu vou falar sobre divindade banto, né? Se eu mostrar para você a questão da divindade banto e começar a falar para você que essa divindade banto ela tem uma questão importante, você vai entender o que você vai conseguir entender que aquela entidade que se apresenta para você dentro da Umbanda, aquela entidade, ela nada mais do que um ancestral divinizado seu, tá? Que está ali te acompanhando nessas questões, tá? Então você também vai ter essa facilidade aí, né? Então você vai conseguir buscar isso. O tema do dia 2, nosso último tema, saber o espírito do povo banto em sua relação com a Umbanda. Então a gente tem que saber como é que está essa relação com a Umbanda aí, como é que está essa questão, né? Então esses são os temas que nós vamos apresentar nessa live, tá? Só um minutinho aqui. E aí nós vamos começar a trazer toda essa questão, tá? E essas questões são importantes para que você possa entender essa Umbanda que você está praticando, né? Uma Umbanda hoje que você fala de orixá, e aí quando você fala para as pessoas que na Umbanda aquilo que se manifesta não é um orixá, as pessoas ficam ali querendo entender, nós nos apropriamos do nome orixá, né? Você fala orixá, a pessoa pensa no orixá Yorubá, na divindade Yorubá, e aí ela quer dançar igual candomblé, e ela canta para algum Megê, algum Beramar na Umbanda, canta para algum Matinata, e está olhando para a imagem de São Jorge. Então, isso você começa aí a entender, a perder uma série de questões aí dentro dessa dinâmica aí, tá? Vamos lá, então vamos dar continuidade. Bom, eu já dei um spoiler aqui dizendo que uma das coisas que nós perdemos
quando a macumba se tornou umbanda, nós perdemos a questão do contato com a cultura do povo banto. E aí, como é que isso acontece, né? Alguns vão falar assim, a umbanda ela é filha da macumba carioca e é neta da cabula. Bom, isso é uma linha de raciocínio, mas você não pode botar isso uma linha direta, né? Existem princípios diferentes, tá? Existem princípios diferentes que você precisa entender, tá? Isso você precisa entender. E o que acontece? Eu não posso dizer simplesmente que a Umbanda é filha da Macumba e neta da Cabula, porque elas passaram por processos e meios diferentes, então tem algumas questões que são diferentes ali. Então não é simplesmente uma foi dando nascimento à outra, né? Elas até existiram ali em paralelo ali, e elas têm alguns princípios diferentes, tá? E aí o que acontece? Quando você tinha a cabula, por exemplo, as pessoas não usavam guia, usavam aquele malumbo, que era uma pulseirinha que te identificava, né? A cabula chega no Rio de Janeiro e ela começa a se modificar, a cabula começa a se modificar para ela parar de ser perseguida, né? Porque a cabula, ela parte do princípio que aquele local de encontro, que nós chamamos hoje de terreiro, ele é um local de resistência, né? Ele é um local de resistência. Então, como local de resistência, ele tem um papel social, ele tem um papel político, ele tem um papel diante daquela comunidade. E aí, se você parar para prestar atenção, era o papel que o Quimbanda, né? O Quimbanda, como aquele agente social, que aí vamos traduzir como feiticeiro, como aquela pessoa dentro da organização Banto, no caso, vindo de Angola, se você pegar pelo Congo, vai ser o Niganga, você acaba sendo aquela pessoa responsável ali por uma série de padrões daquela comunidade. Então, nós perdemos o contato com essas divindades bantos. A gente não sabe mais cultuar as divindades bantos. Então, a gente fica com aquela de inquice. E eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem, vamos resgatar. Aí a pessoa quer resgatar a macumba antiga, mas ela nunca viveu essa macumba antiga. Então, eu tenho contato com algumas pessoas da cabula, e quando eles conversam comigo, eu consigo identificar na linguagem deles a Umbanda onde eu comecei, né? A Umbanda onde eu comecei, a Umbanda o terreiro de Umbanda onde eu estou hoje, o primeiro terreiro de Umbanda que eu fui e o terreiro de Umbanda que eu estou hoje. Se eu pego todo esse discurso, começo a falar de entidades banto, começo a falar de quilombo, se começa a falar de terreiro como local de resistência, de terreiro como local de ajuda, né? As pessoas não conseguem compreender, as pessoas não conseguem compreender qual o papel de um terreiro. Então, hoje, as pessoas encaram o terreiro, parece que o terreiro ele é um clube, né? Ele é um clube. O terreiro tem que ter uma coesão. Então, nós perdemos essa coesão. Nós perdemos aquela questão de viver como um quilombo. Então, por isso, até que o programa de mentoria chama-se Programa de Mentoria do Quilombo das Almas. A ideia é que se tem a questão, né, que você vai pegar lá a Abdias de Nascimento para ler, né, que você vai ver o quilombismo e o que é. Então, para que você possa entender essa vida em comunidade. Se fosse entendida a vida em comunidade, que era a proposta das primeiras macumbas, as pessoas viviam falando assim, nossa, fulano vive na macumba, fulano vive no terreiro. Por quê? Porque ele não encarava aquilo, tá? Ele não encarava aquilo como sendo uma religião. Hoje um bandista fala, eu tenho uma religião, né? Tem uma religião. E até vou ser uma brincadeira. Se você, né, na fila da reencarnação, lá, se você visse, você deve ter escolhido porque você viu muita festa, viu uma cervejinha, viu umas festas que de vez em quando tem. Então acho que você confundiu. Porque o objetivo realmente é você trazer essa comunhão no sentido de compartilhar.
tá? De você ter pessoas onde elas possuem caminhos, tá? Elas possuem caminhos, e esses caminhos que as pessoas possuem, que as pessoas têm, tá? Esses caminhos que as pessoas têm, esses caminhos, eles simplesmente irão fazer com que você entenda o que você está fazendo naquele local. Então você vai ter uma liderança, que é um dos temas também que passa por aqui. Hoje no terreiro você não tem lideranças, no sentido de líder, falando líder. Uma pessoa que vai de repente instruir, uma pessoa que vai te orientar. Então tem muito terreiro, por exemplo, que na atualidade está fechado e ela não sabe o que fazer, as pessoas não sabem o que fazer, o dirigente não sabe o que fazer com os médios. É o momento de você cuidar com o médico, porque as pessoas, né, os 3 primeiros meses do ano estão passando aí voando. E as pessoas não sabem o que fazer com os médios da casa. Mas por quê? Porque a Umbanda perdeu, essa Umbanda moderna de 1990 para cá, ela perdeu o sentido de quilombo, o sentido das pessoas viverem. Então, o sentido, por exemplo, era muito comum, quando tinha gira, final de semana, né? Primeira coisa que é diferente, no macumba você tem gira uma vez por mês. Gira uma vez por mês. Ao longo do mês, você tem os momentos para tratar das pessoas. Ao longo do mês, você vai ter os momentos para tratar das pessoas, para que as pessoas possam se cuidar, que as pessoas possam se tratar, você pode tratar das pessoas. Os momentos que você tinha ali. Tá? E aí você começa a ter as diferenças. Então as pessoas não se tratam mais hoje, as pessoas não estão cuidando. Por quê? Porque nós perdemos a referência de quilombo. Né? Perdemos a referência dessa convivência em conjunto. Perdemos a questão dessa convivência que as pessoas têm que estar ali fazendo as suas questões bem organizadas ali. Então as pessoas perderam isso. As pessoas não sabem mais fazer isso. E aí, quando parou, não tem mais terreiro, por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas, naquela batida, por exemplo, de gira 3 vezes por semana, gira todo final de semana. Na verdade, não se faz macumba. Né? Antigamente, o que acontecia? Uma outra coisa que nós perdemos. Perdão. Uma outra coisa que nós perdemos. Hoje as pessoas vão até para uma gira de Umbanda, parece que elas estão indo para a academia ou para o fast food. Né? Eu chego, vou atendido, vou embora. Né? As macumbas antigas, lá onde eu fui criado, onde meus pais me levavam, né? E por rebeldia, não, eu podia ter tido trilhado sem parar, você não podia ir embora até que a gira fosse fechada. Então você abre a gira, as pessoas estão lá, a gira é aberta, assistências contundentes, depois eles só iam embora com a gira fechada. Acabasse a hora que acabasse. Né? Por quê? Porque a Umbanda tornou a macumba, né, um local para soluções mágicas. Então hoje o cara vai para o terreiro, ele acha que vai ter uma solução mágica. Né? Ele vai falar com o Exu e fala que, seu Exu, sabe o que é, seu Exu? Eu tô desempregado. Estou sendo aqui drástico. Ele acha que o Exu vai dar a solução para ele. Né? Ele não busca uma orientação, um aconselhamento. Ele não busca isso. Ele quer buscar, perdão, ele quer buscar justamente essa visão de que ele precisa ter a solução dele de vida ali, na frente da entidade. Né? E aí ele começa a querer, né? Ele começa a querer soluções mágicas. Ele não entende que ele não pode ir embora. E ele fala assim, é estranho, é diferente, né? É estranho, é diferente. E como é que é isso? Por que eu não posso ir embora? Porque a pessoa está pensando só nela. Ela perdeu, quando ela quer ir embora antes da gira fechar, ela perdeu a noção de comunidade, de quilombo. Tá? Ela perdeu o senso de comunidade de quilombo. Então ela perdeu esse senso. Né? Então,
perdemos a noção de quilombo, paramos de falar das unidades de banto. Então, lá na macumba, na cabula, na macumba, tá? Se você procurar direitinho, você vai ver que tem cabula até hoje, tem macumba até hoje, tá? Os terreiros de macumba começaram a adotar o nome Umbanda, que significa cura, que já tentaram tirar isso. O pessoal do Zélio tentou mudar esse nome, etc e tal. Enfim, vocês conhecem minha história. Se vocês não conhecem essa história, depois me procurem que eu indico, faço indicação de livro para vocês aí. No nosso programa de mentoria, a gente fala sobre tudo isso, a gente discute tudo isso, né? Então, cada mês temos um grupo de temas, então vai entrar outros temas do mês de abril, depois tem os temas do mês de maio, os temas do mês de junho, julho, e assim vai girando esses ciclos, onde você tem esse conjunto de conhecimentos que são passados na mentoria, em grupo ou individual, tá? Então, tem muita gente, por exemplo, que é dirigente de casa, que faz mentoria individual comigo, porque justamente está enxergando esse momento agora que você precisa o quê? Modificar, né? Modificar essas questões. Estou olhando aqui no Instagram, aqui, não estou tão habituado a usar o Instagram. Não sei se ele tá travado aqui, mas me falaram que está transmitindo, né? Me falaram que a transmissão tá sendo feita aqui no Instagram. Acho que no celular aqui ele deu uma travadinha, mas vamos em frente. E aí, você perdeu, então, você não reconhece mais uma entidade de banda, então aquilo que nós chamávamos, por exemplo, de tata matinata, se tornou matinata. A gente começou a usar uns outros termos. Por que também isso? A cabula foi muito perseguida. A cabula foi perseguida. A cabula, por quê? Porque a cabula, os locais de prática da cabula eram locais de resistência, eram locais de combatiam o racismo, eram locais que ajudavam a comunidade pobre. Então, tanto é que você vai encontrar o termo cabuloso. O que é o termo cabuloso? Né? Porque é uma coisa ruim. Vem lá de cabula. Vem de cabula. Por quê? Porque os caras entendiam que esses caras são perigosos. Tinha até uma questão, quem se envolve com cabula morria. Quando a cabula vem para o Rio de Janeiro, ela começa a tomar roupagens para que ela não fosse tão combatida. Então começa a surgir as macumbas cariocas. E aí também começa também uma influência também pelos candomblés do Rio de Janeiro. Depois também, quem quiser, tem um livro chamado História dos Candomblés no Rio de Janeiro, do José Benítez, também historiador, um livro excelente, recomendo a todo umbandista que leia. Tá? Existem algumas literaturas que um umbandista tem que fazer hoje para que ele não fique cultuando besteira por aí. Né? Então você perdeu também a noção de entidade banto. A gente não sabe mais o que é uma entidade banto. A gente não sabe mais como é que se comporta uma entidade banto. E aí a gente, o melhor médio é o médio menos enganado. Quando você começa a aprofundar, você começa a entender, principalmente através da linha africana, a linha de Preto Velho. Principalmente através também do entendimento do que são caboclos. Né? A gente não tem mais entendimento. A gente começou a botar que caboclo é índio e que Preto Velho fica sentado. Né? Quando eu comecei a fazer a questão do Milongas de Preto Velho, eu já comecei a trazer e elucidar isso. Né? Então, vamos lá, sendo acadêmico agora. O que a gente perdeu? Primeiro, a gente perdemos o sentido de convivência de quilombo, aquele convivência de família, aquele convivência de clã. E essa convivência de clã ela precisa de liderança. Hoje nós não temos lideranças umbandistas. Tentamos várias vezes ter liderança umbandista, tentando liderança de unificação, como se a Umbanda fosse a grande igreja católica, como se a Umbanda fosse a grande federação espírita do Brasil, como se a Umbanda fosse a congregação das igrejas evangélicas. Né? Quando o nosso comportamento é tribal, é de tribo. É tribal. Né? Você vai ver vários povos de etnia, vai ver o povo de etnia banto, mas eles têm tribos colocadas. Por isso que eu sempre recomendo. Para entender de macumba, de umbanda hoje, para você entender de maneira séria, saber o que você está recebendo, que esse espírito que você incorpora e acha bonitinho, esse cara é um ancestral seu. Numa linguagem banto, esse cara é o seu bacuro. Esse cara faz parte, numa linguagem iorubá, ele faz parte ele é seu Eidilé.
numa linguagem, né, que é a família espiritual, numa linguagem banto, é a sua dinka, é o seu clã. Então as pessoas às vezes perdem isso. Então as pessoas, meu Exu, meu preto velho. Mas qual é a história com aquilo ali? Então o que é o Bakura? O Bakura é uma entidade, né? O seu antepassado divinizado. Na minha vida, o mais presente chama-se Pai Benedito do Cruzeiro das Almas. E quando eu for dar aula e explicar essa união da espiritualidade com a ancestralidade, vocês vão entender isso. Você está me dizendo, então, que o preto velho que te acompanha, o preto velho que te orienta, que é quando eu fiz a minha iniciação em banda lá atrás, foi com ele que eu saí do Roncó. Aí vai começar a falar, Umbanda tem Roncó? Não tem? É uma outra coisa que a gente perdeu. Como a gente não... a gente faz essas Umbandas Nutella, de final de semana, a gente perdeu uma série de coisas. Né? A gente perdeu uma série de coisas. Tem gente que faz quartinha e não tem obi na quartinha. Não entendo isso. Mas, vamos lá, cada um com a sua ritualística. Tá? Deve ter alguma orientação para isso. E aí você começa a colocar isso. Tá? Aí você começa a entender algumas questões. Então, nós perdemos o sentido de quilombismo, da vivência em comunidade, e precisa de liderança para isso, precisa de relações humanas, por isso que é um dos temas. Perdemos a noção do que é o comportamento, o que são as questões da divindade de Banto. Vou explicar também isso numa das lives, porque você perde a noção. Então, quando você fala em Toto, o povo Banto, em Toto, é a própria terra. Quando você fala Cafundegi, né, é a própria cura e a doença. E aí, né, o cara quer comparar isso com o Omulu e o Baluaê. Nada a ver. Não vai dar. Porque você tem que aprender a forma de raciocínio do povo banto. A Umbanda é um grande culto às almas. A Cabula era um grande culto às almas, a Macumba era um grande culto às almas, a Umbanda é um grande culto às almas, porque já era feita dessa forma. Aí criaram o mito de Zélio, né? E aí você vem com essa Umbanda. Aí até a década de 90, ali as pessoas se entendiam, sabiam o que estava feito. Os antigos estavam ali. Então aquela galera que era da década de 50, década de 40, década de 50, até 1990, essas pessoas estavam vivas. Depois elas começaram a se perder. A minha primeira mãe de santo, quando eu cheguei no terreiro dela, ela já tinha 80 anos. Isso a minha mãe viveu uma banda lá, tá? A minha avó. Então, elas traziam isso. Então, por exemplo, você não usava o termo Ogum Matinata, você usava Tata Matinata. Esse termo Ogum Matinata, ele foi depois colocando. Por quê? Porque a cabula começou a se disfarçar de algumas coisas, começou a se virar umbanda, virar macumba. Então, por exemplo, você utilizava uma pulseirinha. Como o pessoal do IFA usa, você usa uma pulseira de identificação para aquela família. Aí passou-se a usar o quê? A guia de identificação. Como a gente tem medo hoje, as pessoas têm medo de serem reconhecidas como umbandistas, as pessoas ficam com vergonha. Mas por que elas ficam com vergonha? Porque elas não têm conhecimento, elas não sabem o que estão fazendo, elas não sabem explicar, elas não sabem falar. Por quê? Porque elas encaram como uma religião. Se elas encarassem como uma filosofia de vida, aí você ia começar a compreender, né, toda essa questão. Então, você tem que começar a encarar como uma filosofia de vida. Tá? Uma filosofia de vida. E aí, como é que eu faço? Por que é assim? Tá? Por que está nessa questão? Né? Por que é essa questão? Então, é uma filosofia de vida. Então, se você não encara como filosofia de vida, fica confuso de você entender alguns acontecimentos na Umbanda, e aí tudo teu é raso. Tudo teu vai ser raso. Incorporação vai ser rasa. Eu tenho uma entidade maravilhosa. A sua forma de relacionamento com ela é rasa. Por quê? Porque você não conhece a trajetória do povo banto. A gente tem muito do povo iorubá, que foi um erro, que consideraram que os urubás eram mais atuantes do que o povo banto. Quando você pega o povo banto, a dimensão territorial deles é muito maior do que o povo iorubá, mas muito maior. A diferença é que os urubás chegaram aqui depois. Então, já chegaram aqui, já encontraram o período de escravização menos selvagem do que quando o povo banto chegou aqui, o povo de Congo e Angola. Então, uma das leituras
obrigatórias, existem 3 leituras obrigatórias no nosso programa de mentoria que aborda um pouco disso que eu estou falando aqui. O livro Kitabo, que é o livro né, dos ensinamentos. O livro Kitabo, ele nem está por aqui, está jogado para lá. O livro Kitabo, o livro O Caibalion, para você começar a entender uma série de coisas, e o livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro, tá? Cadê o Kitabo? O Kitabo estava aqui em algum lugar. Não está aqui. Deve estar para lá. Tudo bem, sem problema. E aí você começa a ter essas questões. Você começa a ter essa questão justamente para que você possa conseguir aí se comunicar melhor, ter uma questão melhor aí com o povo, com as suas entidades, que às vezes você não consegue ter isso, né? Você não vai conseguir às vezes ter essa questão aí com as suas entidades. Eu acho que o Instagram deve ter dado uma travadinha, tá aqui para mim travado na posição, mas vamos lá. E aí você começa a ter toda essa confusão na cabeça do médium hoje. Ele não sabe, ele não conhece. Então perdemos a noção de quilombismo, perdemos a noção do que são divindades de bandos, tá? Então, 2 coisas nós perdemos aí. Perdemos também essa noção de que não estamos numa religião, estamos num sistema espiritual, tá? E de filosofia de vida do povo banto, é um sistema individual, né? É um sistema individual que está por aí, e aí a gente perde um pouco essa noção, a gente não sabe, né? Que a gente acha que o povo tem ele se teria uma questão da religião. Ah, qual a religião? Não é religião, tá? Você tem um sistema espiritual onde essa pessoa ela está conectada com a sua ancestralidade através disso. Então a pessoa às vezes perde essa noção disso, que como uma religião, hoje a Umbanda é vista como uma religião, tá? Mas tem que aprender que o sistema de culto dela é um sistema de culto de você ter essa ligação com essa ligação voltada ali para um sistema religioso que vai te levar a uma filosofia de vida. Se você não tem isso, você acaba se perdendo. Aí você começa a se perder. Ah, por que eu não entendo isso? Por que não vem dessa forma? Tá? Por que não é feito dessa forma? O pessoal do Instagram, eu acho que deu uma travada, tá? Acho que deu uma travada no Instagram. Pelo menos para mim aqui apresentou alguma coisa. Mas vamos tocar. Vai ficar gravado aqui no Facebook também. Então, quem estiver no Instagram lá, avisa para quem estiver no Facebook, avisa para quem está no Instagram. Daqui a pouco, se voltar, a gente vai voltar. Fica tranquilo, daqui a pouco a gente volta. Não tem problema, não. E aí, você começa a perder essas noções. Quando eu falei aquela questão de gira, a pessoa vai hoje para o terreiro, né, a consulente, a pessoa da assistência, ou o médium desavisado, esse médico que chegou na Umbanda aí, essas Umbandas modernas, o cara tem gira 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. O cara tem um desgaste imenso. E, detalhe, ao longo do mês ele não faz macumba. Ele não faz macumba nunca. Porque ele acha que Umbanda né, ele perde a noção, ele não sabe que Umbanda é cura, que essa cura vem através de um Quimbanda, que aí tem um vídeo antigo da década de 70 que eu mostro para os meus alunos, que é um vídeo que foi gravado pelo pessoal da universidade, se eu não me engano, da Universidade de Filosofia de Luanda. E aí, lá justamente nessa, onde tem um vídeo de atuação de um Quimbanda. Tem a atuação de um Quimbanda atuando, e esse Quimbanda, quando você pega para ver o vídeo, e quem já fez bate-folha, o cara tá fazendo um bate-folha. Quem já botou cachaça na boca, espargiu cachaça, a entidade espargir cachaça na pessoa,
vê o cara fazendo isso, né? Você vê nitidamente o cara fazendo essa questão. Você vê o cara atuando ali nitidamente. Você vê o cara fazendo essa questão ali nitidamente. Você vê o Kimbanda atuando. Tô ligando aqui, não ligo muito para essa questão de tá mexendo, a gente tá fazendo live, né? Tá fazendo live, parece que tá no estúdio programado, como eu falei para vocês aqui, não tem assessoria de imprensa. Então aqui eu faço ao vivo. Cadê aqui a paradinha aqui? Eu vou voltar a transmitir aqui pelo Instagram também, né? Quem fica aqui também, tem a galera pelo Instagram aí, ó. E aí você começa você começa a ter essas questões. Então o médium novo, ele acha que um bando é aquele negócio de você ficar atendendo no terreiro. Aí é um médium que não sabe fazer comida de santo, é um médium que não sabe fazer... como ele não vive em terreiro, como ele não vive em comunidade de terreiro, ele não sabe fazer comida de santo. Ele não sabe fazer um bate-folha, ele não sabe fazer um defumador, ele não sabe fazer macumba, ele não sabe orar, não sabe rezar. Tá? Ele não sabe rezar. Muitas pessoas falam assim, me ensina a fazer macumba, então você sabe rezar, pelo menos? Você sabe orar? Porque se você pegar o livrinho, um dos livrinhos, né? Mas eu vou ficar fazendo... você tem que estudar. Você vai estudar. Para formar um quimbanda, leva a vida toda. E a pessoa não quer estudar. Né? Então, hoje, por exemplo, o meu guia-chefe, ele fala, as armas do quilombo hoje são outras. É estudo, é livro. Quem me conhece sabe que eu tenho uma facilidade para achar livro raro, que é uma loucura. A pessoa fala assim, esse livro ninguém encontra. Eu vou lá, encontro 3 passos na direção de algum lugar, o livro encontro o livro. Uns vão chamar de sorte, eu chamo de macumba. Eu chamo de macumba. Falar assim, e é sorte? Então, para mim é macumba. Voltei com a transmissão no Instagram. Ela travou aqui, mas eu volto, entendeu? A transmissão é minha, então, não é isso? A gente faz o que a gente quer, né? E aí, o que a gente acontece? Né? O que acontece? Hoje você tem um médico que ele não é preparado. Por quê? Porque a macumba preparava as pessoas para uma filosofia de vida, para as pessoas viverem aquilo. Elas viviam aquilo, tá? Elas viviam aquilo, né? E aí, o que acontece? Hoje, o umbandista, o neo-umbandista, ele não sabe. Ele bota aquele uniformezinho, ele bota uma roupinha, tava lá. Então, ele não tem convivência de terreiro. Ele não sabe conviver. Ele não sabe o que é convivência de terreiro. Então, foi outra coisa que a gente perdeu também com isso. O preparo das pessoas. O preparo das pessoas. Né? Você pega as pessoas velhas, antigas de macumba, e as pessoas, elas sabem as coisas de macumba. Elas sabem as coisas de macumba. Independente de serem pai ou mãe de santo, as pessoas sabiam as coisas de macumba. Hoje em dia, né, a galera, graças a Deus, tem curso que está mostrando. Que tem terreiro que não ensina nada pro filho, não ensina nada. A pessoa não sabe nada. Né? A pessoa não sabe acompanhar. Aí, por exemplo, fala assim, vai fazer deitada na Umbanda. Isso não existe. A pessoa nunca viu, a pessoa não conhece as origens. Ela acha que a Umbanda nasceu com Zélio, então ela não consegue entender. Então, quando eu falo, né, o que perdemos quando a macumba se tornou Umbanda? Né? Série de live sobre a força da oralidade, que é uma outra coisa. Hoje em dia também, ninguém para. Hoje em dia as pessoas fazem reunião. Tá? As pessoas fazem reunião. Se tá travando, gente, se tá travando no Instagram, assiste no Facebook. Né? A pessoa fica, tá travando, tudo travando, uma pena. Vai pro Facebook, acompanha no Facebook. Né? Isso aqui é como se fosse uma aula aberta. Sabe quando você tá perto do quadro? Você tá lá no fundo né? Imagina como uma aula aberta, você tá lá no fundo da sala, aí tu não tá enxergando o quadro. O que você faz? Você levanta e vai sentar mais perto do quadro, ou você muda de posição, entendeu? Então, faz isso. Né? Tá travando. Se tá travando no seu Instagram, você vai lá e passa a assistir no Facebook. É só isso. É só. Macumba é isso. É praticidade. Né? Isso é macumba. A Umbanda a gente fica, né? Qual é a cor que tem que botar? As pessoas estão preocupadas, tá? As pessoas ficam preocupadas em qual é a cor.
Qual é a cor da vela? Qual é a cor do não sei o que lá? Mas o que eu coloco? Que cor que eu coloco? Né? Uma outra coisa que a gente perdeu, fazer a macumba na hora. Às vezes tem gente que chega pra gira, então, chega pra gira, né? Chega pra gira. Quando a gira era mensal, às vezes você fazia uma macumba, um descarrego pra pessoa, um descarrego brabo, na hora ali. Lá no meu primeiro terreiro eu já vi. Entidade da minha mãe de santo lá, pedi cachaça e marafa e passava na pessoa, perdão, marafo e dendê e passar na pessoa na hora. Que a pessoa tava braba. Fazer um bate-folha na hora. Manda a pessoa pro banheiro, vai tomar um banho de erva na hora. Hoje em dia, cara, você não consegue. Hoje em dia o médio, né, o médio é no borrifador. O médio tá no borrifador, né? Então, a gente também perdeu isso, né? E aí o que acontece? Hoje como é que a gente faz para? Hoje a gente canta para Exu na hora que começa a gira. Nas macumbas, se a gira era no sábado, o médio chegava às vezes na sexta-feira e tinha uma gira interna de Exu. Para quê? Para mandar Exu correr gira. Para só chegar no terreiro quem tem que chegar. Hoje a gente canta para. Aí o que a Umbanda fez, modernizou? A gente canta para Exu no começo. Outra coisa também que a gente perdeu, né? Nós perdemos a questão dessa dinâmica, de uma dinâmica mais realista. Porque hoje é o seguinte, hoje a questão é a seguinte, né? A gira hoje é temática. Gira hoje é temática. E às vezes tem situações que você vai fazer gira temática. Eu já passei por situações, o preto velho baixar, aí manda chamar Exu, manda chamar caboclo, manda chamar malandro. Então era comum no terreiro de macumba você ver todas as entidades manifestadas. Então você via num canto trabalhando um preto velho, às vezes no centro do terreiro estava um preto velho, porque era o chefe da casa, ou um caboclo, aí você via para um lado, já tinha um Exu ali trabalhando, via para o outro lado. Por quê? Porque quem transformou, por exemplo, o termo quimbanda, quem demonizou o termo quimbanda e falou que quimbanda era esquerda, era um bandista que foi kardecizado. Algumas pessoas estão mandando perguntas aqui. Teve uma pergunta aqui, né, professor, relação de desenvolvimento mediúnico e incorporação. Não é o tema de hoje, tá? Não é o tema de hoje. Eu como se eu puder, a relação de desenvolvimento mediúnico e incorporação. Como é que seu terreiro faz? Como é que seu terreiro faz? Será que mediunidade de incorporação é tão importante? Será que desenvolvimento... Isso que era interessante. Será que desenvolvimento mediúnico é para treinar incorporação? E eu não gosto nem de usar o termo desenvolvimento mediúnico, eu gosto de usar o termo educação mediúnica. Então, a convivência no terreiro também te dava a possibilidade de você treinar a sua audição. Gente, vocês não imaginam as coisas que eu ouço quando eu chego no terreiro que eu faço parte, pega a mão na vassoura e começa a varrer. Concentrado. Não é varrer falando da vida dos outros, nem reclamando, não. O que eu ouço, né, das entidades ali, porque eu estou varrendo e tem oração. E eu estava falando da oração. A gente perdeu a capacidade de fazer oração. Um bandista hoje não sabe fazer oração. Mas o que eu falo? O cara não sabe, a pessoa não sabe conjurar. O que eu falo? Como assim o que você fala? Né? Como assim o que você fala? Né? Aí, muitos correm para o livro kardecista. Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá um montão de tipo de reza. A pessoa hoje não sabe. O bandista hoje não sabe rezar. A pessoa não sabe fazer uma oração. E aí o que acontece? Tanto na cultura iorubá quanto na cultura banto. Tá? Todo bom caçador, isso tudo, tanto quando eles falam de Ogum, os iorubás falam de Ogum, quanto como os bantos falam de Nkosi. Todo bom caçador deve ter o dom da palavra para poder encantar a mata, para poder encantar o caminho que ele vai passar. Ter um dom da palavra, a palavra bendita e ter um dom da palavra, vai se tornar em oração, e essa oração vai fazer com que as pessoas
te ouçam. Se tua voz é potente, você será ouvido como Zaze Luango. Quem é Zaze Luango? O trovão. Para o povo banto, os iorubais vão chamar de Xangô. Então você tem que saber orar, você tem que saber falar. Como assim você é um bandista e você não sabe fazer uma oração? Você não sabe orar? Você não sabe evocar o teu povo? Como assim você é um bandista e você não sabe evocar o seu povo? Você não sabe evocar o seu povo. Você não sabe. Aí tem que ter um texto. Você não sabe evocar o seu povo. Nós perdemos também isso. Nós perdemos isso. O poder da palavra. Lá no Kitabo, no livro Kitabo, tem também dizendo sobre isso. Fala, né? O Kitabo fala. Eu não estou com ele aqui, eu fiz uma bagunça aqui no meu escritório. O pessoal que me conhece sabe que fica uma. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu queria mostrar com vocês. Não está aqui, não vou achar agora, não vou ficar procurando. Ele está aqui dentro do escritório. O Kitabo ele traz uma série de questões sobre a cultura dos povos africanos. E aí ele traz para você essa vivência, né, de você conhecer, né, aquilo que o Yorubá chama de axé, o Banto chama de moiô. Tem muita palavra do povo Banto, muita palavra vindo do Kibundo, muita palavra vindo do Ovibundo e do Kikongo, que deu origem aí a muitas palavras da nossa língua, né? Então, moiô deu origem a molho, né? Moiô significa força vital, aquilo que dá gosto, aquilo que dá tempero, tá? Tá bom? Então, tem essa questão. E aí, quando você pega essa questão e lê no Kitabo, você começa a entender. Então, o bandista hoje, né, para ele ter noção do que era aquela macumba antiga, ele tem que entender a questão do povo banto. Se ele não entender a questão do povo banto, ele não vai entender isso. Né? A gente começa, e aí quando você começa a entender, existem pessoas que vão ter uma ligação muito forte com as questões Yorubá, porque tem pessoas também que foram feitas no candomblé, pessoas que tiveram mais, vamos dizer assim, mais contato com o próprio candomblé. Então, são pessoas que vão conseguir ter uma visualização melhor dessas questões. Tá? Então, elas vão conseguir ter essa visualização melhor. Eu tenho uma afinidade melhor, entendo. Eu comecei a entender melhor a Umbanda quando eu comecei a entender melhor a cultura do povo banto. Os processos de iniciação. Tem um livro chamado África Banto. Você ali vê todas as fases ali, você começa a entender como é que é a iniciação dos jovens bantos, você remete muito à iniciação, as coisas que a gente vive em terreiro, e a gente começa a entender uma série de práticas que são importantes, que às vezes a gente não compreende, a gente não consegue compreender aquela questão daquele povo, a gente não consegue entender aquilo, porque a gente não entende a cultura de um povo, a gente não consegue entender a cultura daquele povo. Consequentemente, a gente não consegue entender. Então, não adianta você querer viver Umbanda hoje. Não interessa você querer falar hoje. Eu vou resgatar as coisas da Umbanda. Vamos fazer um resgate. Resgatar o que se tu não conhece, se tu não viveu? Tu vai resgatar com quem? Quem é teu mais velho para resgatar? Quem é teu mais velho para resgatar? Vai resgatar com quem? Vamos resgatar com quem? Eu pergunto, vai resgatar com quem? Tá? Vai resgatar com quem? Né? Que a pessoa quer resgatar a Umbanda antiga. A pessoa acha que a Umbanda nasceu com 0 em 1908, segue uma Umbanda completamente kardecizada, tem muita coisa de Kardec que você pode utilizar hoje, sim, mas aí você fica perdido, tá? Se você não souber filtrar. Então tem essas questões. Então, por estar, perdemos a noção de quilombo, perdemos a noção de que precisamos ter uma gira, um encontro aberto mensal e ao longo do mês ter essas questões
para fazer macumba, cuidar das pessoas, cuidar dos médios. Tá? A galera tá enlouquecendo aí hoje em dia porque você não tem terreiro que não cuida do médio. Nunca cuidou do médio. O médio achava que estava sendo cuidado porque ia para gira 3, 4 vezes por semana, todo final de semana. E não é assim. Né? Perdemos essa capacidade, nossas capacidades de liderança. Não entendemos, perdemos a capacidade de entender o que são divindades de bandos. E quando eu perco a capacidade de entender o que é divindade em banto, eu perco a capacidade de entender as manifestações pelo que eu passo com as entidades. E aí a entidade passa a te mostrar menos coisas, porque você não tem compreensão daquilo. Tá? Você não tem compreensão daquilo. Uma outra coisa que a macumba fazia, como tratava das pessoas, a macumba pregava, a cabula pregava isso, a macumba prega isso. E aí, se você falasse na Umbanda, vão falar que você está querendo fazer autoajuda. A Umbanda, a macumba, a cabula e a macumba pregavam o autoconhecimento. Tá? Pregavam o autoconhecimento. Então, se você acha que eu tenho facilidade de lidar com coisas de macumba, é porque eu me conheço. Então, quando você fala assim, o preto velho é o psicólogo, o preto velho é o psicólogo do pobre, porque ele é o psicólogo do pobre, porque ele buscava as pessoas. Se você conversar com o Pai Benedito Cruzeiro das Almas, ele faz a tua cabeça bugar. A minha cabeça, às vezes, ele fala algumas coisas que minha cabeça buga. Eu fico ali e falo assim, pai, vai mais devagar, porque minha cabeça vai bugar. E eu, né? E ele solta a frasezinha dele e eu que me vire. E vou entendendo. E aí você começa a ter umas questões que são importantes, tá? Para isso. Então, por exemplo, quando você fala para uma entidade dessa, né? Fala o seguinte, né? Terreiro, ele é só uma forma de atrair as pessoas. O verdadeiro trabalho de um terreiro é libertar a mente das pessoas de suas correntes. É cultura, é arte, é ação política, né? Cultura, arte, ação política. É mobilização social. Essa é a verdadeira prática da espiritualidade. Não esse monte de filosofia bonita que as pessoas ficam falando, que não vão levar a lugar nenhum. Aprendi com Umbanda, ensinamentos de Umbanda, não sei o quê. Terreiro é terra de resistência. Você não vê terreiro hoje sem terra de resistência. Tem gente que de terreiro que fala que não quer falar de política. Para com isso, nós perdemos isso. As macumbas falavam de política, as cabulas falavam de política. A Umbanda não quer problema, não quero me meter com isso. Tá? Terreiro é quilombo urbano. É cura para os aflitos. É comida para quem está com fome. É liberdade para os oprimidos. Tá? Isso nós perdemos também. Nós perdemos. Então a gente não sabe mais fazer macumba. Né? A gente acha que fazer macumba é você ir lá e colocar. Por isso que o nosso programa de mentoria, né, o programa de mentoria do Quilombo das Almas, ele é para isso. Por isso que eu faço textos escritos reflexões umbandistas. Para que as pessoas possam refletir. Algumas pessoas já têm coragem de dizer que eu não posso escrever algumas coisas que eu escrevo. Né? Você não pode escrever isso. Ou seja, a pessoa está falando com um descendente quilombola que ele não pode escrever aquilo que ele quer escrever. Você está entendendo? Que é muito maior, que essas coisas são muito maiores, tá? É muito maior, tá? E aí, a gente também perde essa questão, é a força da oralidade, a gente perde, é oralidade, gente, é oralidade. Oralidade. Vou dar uma olhada aqui nos comentários aqui, para ver se tem alguma pergunta. Vamos lá, peraí, rapidamente. Um livro, Simone está perguntando aqui, Simone Júnior está perguntando se tem algum livro do povo que fale sobre as divindades. Olha, livro que fale, você vai encontrar algumas coisas, assim, acho que um livro do Benítez tem, Candomblé do Rio de Janeiro, esse daqui está mais perto. Ele traz alguma coisa também sobre as divindades de bantos, tá nesse livro aqui, ele fala um pouco das divindades de bantos também, tá?
vai falar muito pouco, é um livro de candomblé, mas ele vai falar muito pouco sobre isso. Então ele traz essa questão. Então ele traz isso. Vai colocar essa questão aí. E tem um livro também chamado África Banto, tá? Então traz isso. E o livro de iniciação umbanda da Dandara e do Jeca Ligiero, traz algumas coisas também. Porém, para você aprender realmente sobre Bacuras, Inquita, você tem que estar mais próximo de algumas outras pessoas, que você não vai encontrar muito esse livro ainda não, tá? Para falar sobre Inquice, você vai encontrar muita coisa. Livro você não vai encontrar não, você vai encontrar muito papo com o pessoal antigo. A Mônica está falando que quer aprender essa macumba antiga. Mônica Gomes, é só entrar em contato daí para a gente poder entrar em contato, que a gente tem o pessoal que faz mentoria comigo aí. Fala aí, ó, a mentoria vale a pena ou não vale a pena? Se é boa, se não é boa. Se a mentoria é boa, se não é boa, se dá bug na cabeça, se não dá bug na cabeça. Tem gente que vai dormir às vezes revoltada comigo, né? Tudo muda na posição da sala de aula. A educação mediúnica está sendo para a experiência do terreiro. Exatamente, o Gabriela também falando aqui também lá. Gente, a educação mediúnica ela vem antes, ela vem. A educação mediúnica é aquela convivência no terreiro. Não adianta você querer incorporar dentro do terreiro se você não tem educação mediúnica. Não adianta buscar isso. A educação mediúnica é dada na convivência de terreiro. Aí você começa a ver as coisas, você começa a ter trato com as pessoas, você começa a se lapidar. Não adianta querer chegar. Tem gente que quer chegar no terreiro e quer incorporar. Tem gente que chegar no terreiro já quer saber quem são as divindades. A Ana está perguntando se eu sei que se isso tudo não é a perda da simplicidade do terreiro. Sim, né? Antigamente já tinham terreiros muito grandes, mas era um terreiro de macumba. Você tinha isso, as pessoas viviam. Gente, quando eu digo terreiro era macumba, que às vezes as pessoas dormiam, viviam no terreiro, as pessoas viviam lá, era como um quilombo. Tá? E aí você pega na década de 90, você pega hoje terreiros urbanos que as pessoas se encontram só para gira. O médio não vai para um trabalho da gira, então isso vai perdendo tudo. Então, a pessoa perde, sim, vai perdendo isso porque o terreiro vai se modernizando, né? Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Né? Sim, também, Luciana, também, né? A falência da oralidade também está vinculada ao silenciamento do povo também, do povo de religião afro também na sociedade. Nós somos silenciados, né? A Bíblia na mão é muito mais respeitada do que a guia no pescoço. E as pessoas também, eu entendo isso, eu compreendo, as pessoas têm medo de dizer que é macumbeiro. A pessoa fica com medo de dizer que é macumbeiro, tá? Mas assim, até quando você vai ter medo de dizer que você é macumbeiro? Porque aí você perde aquela essência de que terreiro é local de resistência, tá? A Gabriela perguntando aqui, podemos de forma simplificada considerar então que a macumba é do povo banto? A macumba ela é de influência banto. A macumba é de influência banto, né? A Umbanda, lá no seu princípio, também ela tinha uma forte influência banto. Só que ela começou a ser invadida por algumas questões, até mesmo essa questão do contato com o espírito, né? Tem muita coisa parecida com o kardecismo, tem muita coisa parecida com essa questão do povo banto. E aí isso fez com que esse pensamento kardecista invadisse a Umbanda, né? Ela invadiu esse pensamento cristão kardecista, invadiu a Umbanda. Novamente, sugiro a leitura do livro, tá aqui, eu mostro aqui, ó. Eu não retenho conhecimento aqui, eu não fico dizendo que só eu que tenho conhecimento, se não tiver comigo vai morrer, tem gente que fala isso, né? Se não aprender comigo vai morrer, não sei o quê, tá, aquela coisa toda. Né? Eu não sou um livro de São Cipriano. Então tá aqui, ó. Se você ler esse livro aqui, ó, você vai entender boa coisa que eu tô falando, né? A morte branca do feiticeiro negro, você vai entender muita coisa do que eu tô falando aí sobre essa questão. E tem um livro também da Dandara e também do Zeca Ligiero, tá? O João tá falando aqui que às vezes a gente dorme tarde pensando. Exatamente, a gente dorme tarde, eu faço vocês dormir tarde na mentoria aí para vocês irem dormir, né, com as caraminholas na cabeça aí. Eu faço pensar mesmo, né? Eu faço pensar mesmo. É justamente para isso, gente. Qual é o meu papel com a questão do programa de mentoria Quilombo das Almas? É impactar a mente das pessoas. Vocês leram que eu ouviram o que eu falei aqui?
que terreiro é uma forma de atrair. O terreiro é só uma forma de atrair pessoas. Mas no terreiro, o verdadeiro trabalho é o quê? É libertar a mente das pessoas de suas correntes. Você tem que ter programa cultural, você tem que ter arte, você tem que ter ação política, você tem que ter mobilização social. A prática da espiritualidade é isso. Tá? Nós vamos sobreviver devido a clãs. Olha a situação do todo país. Pensa, eu conheço terreiros, conheço até outras instituições religiosas que estão fazendo com que a sociedade em volta deles ali sobreviva. Levando comida, fazendo comida. Crianças que não podiam ir para a escola porque não tem internet para estudar na escolinha do terreiro. E hoje você vê terreiro que parece clube. Clube. Gente, me perdoa, tá? Quem tem sessão é câmera. Vereadores e tal. Terreiro tem ingira. Tá? Vamos lá ver se tem mais pergunta aqui. Tá? E além das práticas também, você começa a trocar ideias. Quando você entra no programa de mentoria, você começa a trocar, você começa a ter outras visões. Aí você começa a ter essas questões que são importantes para você. Então não adianta você falar que quer resgatar a macumba antiga se você não sabe o que é essa macumba antiga. Quem são seus mais velhos que sabem essa macumba antiga? Quem são seus mais velhos? Foram as pessoas formadas em um curso de sacerdócio? 30 segundos de silêncio para você parar para pensar. Tá? Se os seus mais velhos foram aqueles que foram feitos em curso de sacerdócio, que macumba antiga que você está falando? Que umbanda antiga que você está querendo resgatar? Que nova visão você está querendo trazer? Né? Então, é uma outra questão. Então, recomendo leitura, para a gente ir encerrando. Leitura do livro Kitabo, leitura do livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro, tá? A leitura do Caibalion, entender sobre o povo banto, tá? Entender sobre o povo banto. Você tem que entender essas questões, tem que entender sobre o povo banto, né? Aí você não entende, né? A Giovana, desculpa, gente, minha casa tá passando por um processo de obra, então a alergia ataca e a aguinha tem que ser a aguinha. Obrigado pela recomendação da mentoria, Débora, Tatiana, obrigado por recomendar a mentoria. Gente, a mentoria, meu primeiro objetivo com a mentoria é bugar a cabeça das pessoas. Tá? Os meus alunos da mentoria que estiverem aí assistindo aí, se eu não conseguir bugar a sua cabeça em algum momento, significa que eu não consegui meu objetivo. A Giovana está perguntando aqui. Giovana também me lembrou agora uma coisa também. Receitas de macumba, como se fosse fazer um bolo. Não torne